Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Encontro de gerações não precisa ser conflito de gerações. Categorizar gerações classificando grupos por períodos não é consenso entre todos os sociólogos e psicólogos. Porém, talvez a mais conhecida teoria sobre gerações deve ser a teoria geracional dos autores William Strauss e Neil Howe, que descrevem o ciclo de gerações na história americana. A teoria é também conhecida como quarto giro. De acordo com esta e outras teorias, eventos históricos determinam o comportamento de gerações associados aos arquétipos, ou seja, as personas de cada ciclo. As gerações têm um ciclo que dura em torno de 20 a 22 anos, que definem as eras e alteram o ambiente social. Strauss e Howe cunharam a ideia do que eles chamam estações da história, havendo períodos antagônicos que eles chamam de crises, como sendo o inverno, e o despertar, que seria então o verão. Entre eles existe o período de altos e desvendados, simbolicamente o outono e a primavera. Interessante, né? Ele percebe que eles fazem essa relação com as estações do ano. As gerações, então, elas são classificadas da seguinte forma. Eu vou agora explicar para vocês aqui. A primeira delas eles chamam de silenciosos ou maduros. É a geração daqueles que nasceram entre os anos de 1925 e 1945, já quase um século, né? E viveram os duros períodos da Grande Guerra Mundial, da Depressão Econômica Americana, que afetaram praticamente todos os países do globo terrestre e fizeram com que essas pessoas respeitassem profundamente as hierarquias e dessem muito valor à estabilidade financeira e à segurança. Essa é uma geração que entrava numa empresa e ficava até aposentar ou morrer. É uma geração que fez sacrifícios de todas as ordens para sobreviver e não vivia para esbanjar. Ainda ativos, né, pessoas dessa geração, uma delas que é ícone é Warren Buffett. Ele que fez sua fortuna vivendo uma vida simples, sem luxo, sem esbanjar. Depois eles classificam a geração Baby Boomers. Baby Boomers são as pessoas nascidas logo depois da Segunda Guerra, entre 1946 e essa geração vai até 1964. Ícones dessa geração são pessoas como Steve Jobs, Bill Gates, Hillary Clinton, Dilma Rousseff, Renato Russo, Cazuza, enfim, para mencionar apenas alguns deles. Ao contrário da geração anterior, essas pessoas foram as primeiras a se darem ao luxo de fazerem viagens para passear, ao invés de irem lutar numa guerra, por exemplo. Uma geração marcada pelas lutas, né, as lutas aí dos anos, principalmente nos anos 60, né, final dos anos 50, as lutas pela liberdade de expressão, pela liberdade sexual, influenciada pelo rock and roll de Elvis Presley, dos Beatles, do U2 e tantas outras bandas. Viveram uma era de mais prosperidade e recuperação econômica e foi uma geração de rebeldes que lutaram, como as feministas, por maior participação nos movimentos da sociedade, no mercado de trabalho, com o lançamento das pílulas anticoncepcionais. As mulheres se libertaram sexualmente e puderam também fazer seu próprio controle de natalidade. Essa geração, por não ter vivido as dores da Grande Guerra e da Depressão, ela é uma geração mais otimista, mais envolvida com as causas coletivas e que vai pela primeira vez e mais em massa para a universidade. São os pais que priorizam dar uma boa educação para os filhos, né? Essas pessoas vão formar os pais que vão valorizar muito a educação. E aí vem a geração X.
nascidos entre 1965 e 1980, é a geração de menor ciclo, é um ciclo menorzinho, né? Apenas 15 anos. A maioria dos filhos de baby boomers, né? Claro, a geração X. Eu me incluo nela, sou de 67. Foi uma geração de mães que saíam para trabalhar, de casais que começaram a se divorciar, de pessoas menos utópicas e românticas, onde imperava o realismo pragmático, o ceticismo e o consumismo em um período de Guerra Fria e de dificuldades financeiras com a crise de 1980. Com tudo isso, foi uma geração que viu o homem pisar pela primeira vez na Lua, né? Usou os primeiros videogames, viu nascer os primeiros computadores, os PCs, né? Os personal computers. Uma geração mais ambiciosa e talvez a primeira geração que tenha prosperado mais do que os pais. Os millennials, ou a geração Y, nasceram entre 1981 e 2000, filhos da geração G. Essa geração é a geração classificada como a geração dos meninos mimados pelos pais. Que esses pais, né, lá da geração X, que queriam garantir mais segurança e conforto para os filhos, não queria que... Eles sempre vinham com aquele discurso, não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei, né? E uma geração, então, essa geração dos millennials, diz-se ser uma geração mais narcisista, mais imediatista, uma vez que ela espera resultados rápidos, o que faz com que se preocupem menos com empregos que lhes deem segurança, não é segurança aqui o valor principal dos millennials, mas com o ambiente, onde elas se sintam valorizadas, pertencentes, o que possa, de alguma forma, impactar, né, na vida, no planeta, enfim. É uma geração que se preocupa com questões ambientais, que se engajam em causas, em projetos, enfim. É uma geração que valoriza as relações e trabalham muito bem em rede, tem muita dificuldade com hierarquias e autoritarismo. Essa geração viveu a era do ao vivo e assistiu os ataques às torres gêmeas ali, naquele momento acontecendo simultaneamente. Tem acesso a uma enxurrada de informações, está conectada com o mundo, mas isso não quer dizer também que as informações são as melhores, não é verdade? A geração pós-millennial, a geração Z, é essa geração que nasceu depois dos anos 2000 e a gente meio que está no fim dela agora, em 2024, o ano em que muitas das gerações, lá em 2000, acreditavam que o mundo ia acabar. Lembra disso? Né? Dizia-se que o mundo ia acabar e que o mundo ia encolher, né? As distâncias e as fronteiras ficaram cada vez menores, isso é fato. O mundo não acabou, mas encolheu, na verdade, né? A velocidade da internet, a popularização dos smartphones, elas nos conectam com pessoas sem barreira de tempo, de espaço, enfim. A educação à distância, a comunicação remota, tudo isso veio para agregar ao aprendizado. É uma geração que nasceu no digital e ela não consegue nem se imaginar num mundo sem essa tecnologia, num mundo mais analógico. Ela é conhecida como a geração que zapeia, fica fazendo um zap, vai aqui, vai ali, e que literalmente quer dizer que elas mudam, né? Elas mudam de plataforma, elas mudam de canal, elas mudam de página, elas mudam de emprego. É essa coisa da impaciência. Uma geração que faz amigos e estreita relacionamentos virtuais com pessoas provavelmente que elas nunca na vida vão encontrar pessoalmente. E que também se relacionam com robôs e que vivem um mundo cibernético e a inteligência artificial, o que a gente está vendo cada vez mais presente nas nossas vidas, e depois da pandemia tudo isso se potencializou ainda mais. Como vimos inicialmente, essas características representam os arquétipos predominantes e é possível que se encontrem pessoas de uma geração altamente influenciada por outras com perfis diferentes do esperado. Então a gente também não precisa colocar todo mundo só no caixotinho das gerações. É perfeitamente possível que você conheça alguém da geração X altamente familiarizada ou com alguma destreza em tecnologia. Eu, por exemplo, estou com 57, sou da geração X e não me acho uma pessoa assim tão descolada da tecnologia, enfim, de tudo que a geração aí dos millennials tem aproveitado ainda mais, né?
Porém, conhecer, né, como a maioria das pessoas se comportam, saber gerenciar conflitos possíveis de geração, tudo isso é tão fundamental na construção de relacionamentos mais saudáveis e de uma empresa também mais produtiva, de uma sociedade mais inclusiva, né, mais respeitosa. Como é quase impossível, e vários estudos sobre equipes de alta performance, por exemplo, dentro das empresas, mostra, o que é importante é entender que vai acontecer esse encontro de gerações e cabe às pessoas, aos líderes, lidar com a diversidade, lidar com essa riqueza que é, né, esse encontro de pessoas tão diferentes, mas que uma pode complementar a outra. Então eu acho que o que cabe aqui é a gente entender que aos mais velhos a gente ter humildade para aprender com os mais novos sobre aquilo que eles já dominam muito bem, e cabe aos mais jovens respeitar os mais velhos pela sua experiência, pelos conhecimentos, né? E ter essa paciência também do ensinar. O grande desafio do encontro de gerações está exatamente nisso, né? Nesses dois lados em que a gente vai juntos desenvolvendo e melhorando, e principalmente na comunicação. A mim, me parece que é altamente interessante, lucrativo, que nós promovamos esse encontro de gerações e que a gente construa ambientes cada vez mais de interação entre todas as gerações, que a gente possa investir cada vez mais nesses encontros e, quem sabe, a gente crescer enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto pessoas. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com alguém que também vai se deliciar com esse conteúdo e me siga em todas as redes sociais com @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas, e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.